fico pensando na lei eleitoral. Inclusive, a ida dos pré-candidatos à presidência de Salvador reuniu uma série de apoiadores para entender até que ponto esses atos são permitidos pela lei. Nós vamos acionar o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Alberto, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan nesse sábado. Alberto, pelo que você acompanhou através do noticiário dessa movimentação em Salvador, lançamento de pré-candidatura, alguém acabou escorregando na lei eleitoral? Boa noite, William. É sempre um prazer falar com você novamente e com os amigos da Jovem Pan. Pelo que eu acompanhei nos diversos noticiários, não vi ninguém dando essa escorregada. Como a gente já falou aqui mesmo no programa outras vezes, neste período, o pré-candidato pode se apresentar, pode falar das suas qualidades pessoais, dos seus programas, não pode pedir voto explicitamente. A lei fala, para lembrar, que é proibido fazer pedido de voto de forma explícita. Então, eu não vi isso nessas manifestações aí desses 4 pré-candidatos. Lógico que eu não vi tudo, mas aquilo que eu vi, eu não vi ninguém desrespeitando a lei, pelo menos por enquanto, William. Fabi. Doutor Rolo, aproveitando a sua presença aqui, eu acho que seria interessante a gente enfatizar o calendário eleitoral. Vou perguntar então para o senhor, qual é o prazo agora que nós temos para realmente começar as candidaturas, o que acontece nesse mês, nesse próximo mês, o que será daqui até as eleições? Boa noite, Fabiana. É também uma alegria falar com você. Então, vamos lá, respondendo objetivamente. As próximas datas importantes do calendário eleitoral vão ser, primeira, as convenções partidárias de 20 de julho, então já é esse mês, 20 de julho, até 5 de agosto. Então, nesse intervalo de 15 dias, todos os partidos vão escolher todos os seus candidatos. Candidatos a presidente, convenção nacional lá em Brasília, candidatos nos estados, as convenções regionais em cada estado. Mas todos têm que fazer isso entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Depois, próxima data importante, 15 de agosto, que é o último dia para esses candidatos, os partidos fazem isso, pedirem os registros. Então, até 19 horas, não é até 11h59, quando é inscrição de vestibular, não. Até 19 horas do dia 15 de agosto. É o último prazo para os partidos pedirem os registros dos seus candidatos. Vale para os presidentes, vale para os estados. E aí, então, Fabiana, a partir do dia 16 de agosto, aí começa o período de campanha eleitoral. E a diferença entre aquilo que a gente viu hoje e vai ver a partir de 16 de agosto é esta: pedido de voto. Aí o candidato vai pedir voto, vai dizer: eu sou bom, eu sou o melhor, eu vou ser o melhor para o Brasil, o melhor para o Estado, e, portanto, eu peço o seu voto de forma objetiva, de forma ostensiva. Rolô, tira uma dúvida. A gente estava acompanhando aí, eu estava lendo, o histórico da Marina todo, ele é no Acre, Ela pode vir para São Paulo? Se eu tenho uma residência ali, eu já posso vir, mesmo com todo o meu histórico em outro estado? Ou, por exemplo, uma pessoa que concorre à presidência, ela tem o direito de vir depois por qualquer estado da federação? Então, vamos lá, William. Tem vários exemplos atuais, a gente já falou disso, por exemplo, do Sérgio Moro, que tentou transferir o domicílio e não conseguiu, porque não provou essa vinculação com São Paulo. Da Marina, a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral lá do domicílio eleitoral dela, entendeu que ela cumpriu todos os requisitos. Qual é o requisito bem objetivo? Daquela data que você pediu a sua transferência, 3 meses, são 3 meses antes, você tem que comprovar o vínculo. Então, a Marina, eu não sei qual é o domicílio dela, qual é o bairro de São Paulo, é estado de São Paulo, é deputada federal, pré-candidata, então, qualquer município no estado de São Paulo, imagino que seja no município de São Paulo, ela conseguiu comprovar. Vamos lembrar do Tarcísio, a gente já falou aqui também, pré-candidato ao governo. Também, lá o domicílio em São José dos Campos, eu sei porque eu falei diversas vezes sobre isso, então, domicílio em São José dos Campos, e aí tem lá um outro jornal que vai atrás, toca a campainha, fala para o porteiro para dizer: mas o Tarcísio não mora aqui. Não é isso que a lei eleitoral fala. A lei eleitoral fala 3 meses antes tem que provar vínculo. Então, se eu tenho lá um contrato de locação, se eu estou reformando o imóvel, está valendo. Então, no caso do Tarcísio, no caso da Marina, o juiz eleitoral lá do local entendeu que esse vínculo está comprovado e acabou. Outra coisa em relação ao Sérgio Moro, houve impugnação.
Dos demais não houve. Não vi impugnação do Tarcísio, pré-candidato ao governo, e também não vi impugnação da Marina, pré-candidata a deputado. Então, se não houve impugnação, também essa transferência está regular. E só para terminar esse raciocínio, William, vamos lembrar que a gente tem aqui em São Paulo o deputado, hoje é deputado, já está no segundo mandato, o Eduardo Bolsonaro, que veio do Rio de Janeiro também, e está no segundo mandato aqui em São Paulo. Então, desde que a transferência seja regular, seja legal, tem voto, não tem problema nenhum. Só me tire uma dúvida, essa comprovação, ela está muito relacionada a eu preciso ter um imóvel ou ter um parente já me qualifica a vir por São Paulo? Não, William, é muito essa comprovação de envolvimento, né, com aquele local, ela é muito tênue, né? Basta ter um interesse. Tem um monte de jurisprudência do TSE que diz, por exemplo, quem tem domicílio em São Paulo, vamos imaginar o meu exemplo, tem um domicílio eleitoral em São Paulo, mas dá aula no município vizinho, em Santo André, sei lá o quê. Então, eu poderia ter o meu domicílio em Santo André, porque eu tenho um interesse, eu trabalho em Santo André, neste exemplo, né? Então, basta ter um interesse, não precisa ter um imóvel no meu nome, não precisa ter um local de aluguel, pode ter a casa dos pais. Meus pais têm casa em Santos, então, de repente, eu poderia ter o meu domicílio eleitoral em Santos, não tem problema nenhum. Então, é ter algum vínculo. Esse vínculo pode ser um vínculo fraco, não precisa morar, tá? Fabi. Doutor, o senhor prevê que essas eleições, depois que elas acontecerem, elas serão extremamente judicializadas? Eu digo isso porque nós estamos acompanhando já neste momento de pré-candidatura muitos movimentos nesse sentido. Então, eu estou extremamente preocupada com isso. Queria até pedir uma opinião, porque eu acho que a gente pode ter aquela situação de pessoas eleitas, porém, não podendo exercer por algum tipo de impugnação. Eu acho que sim, Fabiana. Eu acho que você tem um pouco de razão para ficar preocupada. Agora, vamos separar, né? Aqui você pede a minha opinião enquanto alguém que trabalha na área. Para os advogados é um sonho isso, né? Porque tem trabalho para os advogados. Agora, tirando a questão da urna eletrônica, né? Vamos deixar de lado a urna eletrônica, porque eu tenho medo disso. Eu fico pensando nos abusos. Quando a gente fala em avanço, né, das tecnologias, hoje a gente vê praticamente todas as campanhas eleitorais ou as pré-campanhas utilizando a ferramenta da internet, as redes sociais. Então, eu acho que essa judicialização que você pergunta, Fabiana, vai acontecer nesse campo. Muita acusação de abuso dos meios de comunicação social. Quem usou a internet incorretamente, quem fez o impulsionamento, a gente falou aqui que o eleitor não pode fazer impulsionamento, por exemplo, mas quem teve ajuda de impulsionamento errado vai ter esse tipo de questionamento, vai ter esse tipo de judicialização, sim. E aí pode acontecer isso que você falou, Fabiana. O candidato teve matematicamente o número de votos para ser eleito, mas de repente não assume, porque a Justiça Eleitoral vai entender que houve abuso. Eu estou falando abuso dos meios de comunicação para a internet, mas pode ter também isso aqui, Fabiana, abuso do poder econômico, né? Dinheiro gasto nas campanhas eleitorais de origem que a gente não sabe, aí o candidato tem voto para se eleger e acaba não exercendo o mandato porque foi cassado. Então, eu acho que vai ter uma grande judicialização, sim, Fabiana. Eu posso fazer, por exemplo, a gente acompanhou ao longo da semana, olha, o candidato X fez um jantar e arrecadou lá 3 milhões de reais. Isso é permitido pela lei? É permitido sim, William. Inclusive, esta semana, o TRE daqui de São Paulo elaborou uma norma específica com regras para esse tipo de evento. É possível sim, mas tem uma série de regras. Você tem que declarar vírgula por vírgula do que aconteceu, o pagamento desse convite tem que ter origem, CPF. Então, é possível, mas tem um controle muito rigoroso. Fabi. Doutor, e hoje que a gente teve a gente está falando daquela imagem que o presidente Lula publicou nas suas redes, que teriam ali pessoas multiplicadas. A gente não está ainda, se isso for real, a gente não está ainda em campanha. Então, como ainda fica essa pré-campanha com essas coisas? Eu estou apontando aqui o ex-presidente Lula, algo que ocorreu com ele hoje, mas eu não estou me apegando ao candidato, estou falando da situação. Em relação à situação, algo que todo mundo percebe que houve uma manipulação, configura algum tipo de crime ou só vai configurar quando começar realmente a campanha eleitoral?
Então vamos lá, Fabiana. Eu posso falar do Lula, não tem problema nenhum. Na época da campanha eleitoral, lá depois de 16 de agosto, tem previsão específica na lei e nas resoluções do TSE sobre manipulação de imagens, manipulação de vídeo, manipulação de foto, dá talvez até para equiparar fake news, né? Então eu não posso usar na propaganda alguma coisa falsa. Então, se for fake news, por exemplo, é crime. Então, respondendo objetivamente, Fabiana, lá na frente pode ser crime. Hoje, a gente está falando em pré-campanha. Sob o ponto de vista eleitoral, eu não vejo nenhum problema jurídico. Agora, é uma vergonha. Se isso aconteceu, se é verdade mesmo, que foi doloso, né? Foi feito de forma dolosa, né? Para dar a impressão de que tinha mais gente lá, isso é vergonhoso, é lamentável. Mas hoje, eu acho que não é nada ilegal por enquanto, Fabiano. Então, quando, por exemplo, nós temos a Carla Zambelli, deputada, e coloca lá assim, alô, TSE, fake news pode, é uma provocação. Essa provocação na internet, ela vale como instrumento para o TSE ou não? Eu preciso representar contra o candidato no TSE. É uma provocação bem-humorada, elegante, mas não tem valor jurídico de provocação. Quando a gente fala provocação jurídica, é você, como você falou, William, entrar lá com a representação protocolar no TSE. Quem é que pode fazer isso? É que a gente não tem candidato hoje. A partir de 16 de agosto, qualquer candidato, partido político, coligação, federação. Hoje, quem é que faz isso normalmente? Algum partido, não é? Reclamando, e algum cidadão pode noticiar isso para o Ministério Público. O Ministério Público pode agir se achar que tem alguma coisa errada, sim. Rolou, hoje a gente está falando em pré-candidato. Então, a Marina é pré-candidata para o cargo de deputada federal. Você tem a Simone Tebet para presidente, Ciro Gomes para presidente. Aí hoje nós encontramos lá, vimos o Ciro com a Simone. Essa pré-candidatura, ela pode mudar de cargo, enfim, não tem nada definido agora. Hoje eu sou pré-candidato a presidente, amanhã eu posso ser pré-candidato ao Senado. É isso mesmo, William. Até teve gente que andou desistindo aí nos últimos dias, né? Então, essa é a importância da gente falar em pré-candidatura, porque a escolha, a definição, conforme exige a lei, é nas convenções. Por isso que a gente falou quando a Fabiana perguntou. A partir de 20 de julho, o partido fez a convenção e escolheu tal candidato. Aí está valendo e vai levar esse pedido de registro para a Justiça Eleitoral. Por enquanto, muita coisa pode mudar. Quem diz que é pré-candidato a deputado pode virar vice, quem diz que era candidato a senador não é mais, e assim por diante. Isso tudo faz parte dessas costuras políticas, cujo prazo final vai ser a convenção. Agora, vamos lembrar, esse período é de 20 de julho até 5 de agosto. Agora, o partido pode fazer dia 25 de julho, dia 30 de julho, não importa. Até lá, essas candidaturas, essas pré-candidaturas podem mudar. Nos microfones na Jovem Pan, Alberto Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral. Rolo, obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Tenha um ótimo final de semana. Eu que agradeço mais uma vez o convite, William. Boa noite, Fabiana. Bom trabalho para vocês.